A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais um dia que Ele nos tem dado, graças a Ele por poder estarmos aqui e nos dirigir até você com a meditação da Palavra de Deus para o dia de hoje. Queridos, eu estarei falando um pouco sobre casamento, constituição de família, tendo em vista que nós estamos vivendo um tempo de crise familiar, crise nos casamentos. Nunca se viveu um tempo tão difícil como este, no que diz respeito à valorização da família, do casamento. Estamos vivendo um tempo de liberalismo, um tempo em que o casamento não tem valor, a família cada dia é atacada, é desmoralizada, é desrespeitada, e isso é por conta de uma sociedade totalmente liberal, uma sociedade, na verdade, em que as pessoas se tornam cada vez mais depravadas, deterioradas moralmente. Não há respeito, muitas vezes, pelos princípios bíblicos. Há um desprezo generalizado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, ao ponto de algumas pessoas e em algumas nações mais forte ainda, as pessoas querem simplesmente ignorar a Bíblia. Eu tenho ouvido, tenho lido a respeito da sociedade norte-americana, em que muitos hoje, grande parte dos cristãos norte-americanos, eles estão ignorando totalmente os princípios judaicos cristãos, pregando, ensinando, incentivando as pessoas a abandonarem a Bíblia Sagrada. Estão dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro que pertence a uma cultura que não se encaixa nos dias atuais, na modernidade atual. Por isso, cada vez mais, os princípios da família são combatidos, porque estes princípios, para nós evangélicos, são os princípios que estão contidos na Bíblia Sagrada. Se nós abandonarmos os princípios bíblicos, nós estaremos simplesmente desprezando a nossa fé, a nossa convicção, as nossas bases e entrando em erros gravíssimos. Isto é uma realidade hoje, quando se fala de família. Se a família, se o casamento não tiver como base a Bíblia, a palavra de Deus, então não há mais o que se fazer. Não há mais o que se dizer. Portanto, queridos, como igreja, como cristãos evangélicos, nós temos que lutar, nós temos que defender os princípios da palavra de Deus e temos a convicção que, se assim o fizermos, estaremos debaixo da bênção de Deus, família abençoada. Eu falei durante 2 semanas, 2 cultos de ensino em nossa igreja aqui, a respeito da família. Uma família abençoada, um lar abençoado, é uma família que se mantém de acordo com a palavra de Deus, em que as pessoas temem a Deus, obedecem a Deus, seguem a orientação de Deus. Então tem a bênção de Deus. Se rejeita isso, não há o que se fazer. Cada um fica entregue à sua própria sorte. Por isso eu quero, em 2 mensagens, hoje e amanhã estaremos falando um pouco sobre este assunto tão delicado e tão importante para os nossos dias. Eu quero iniciar hoje, falar um pouquinho sobre o início da família, a constituição da família e um grande erro que muitos estão cometendo. Em Malaquias capítulo 2, versículo 11, diz assim o profeta Malaquias: Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O que o profeta Malaquias está falando aqui
Ele, na verdade, está denunciando um erro gravíssimo que o povo de Israel, os judeus, cometeram. E isso se refere ao casamento misto. Deus tinha estabelecido regras para o casamento. Um judeu não poderia se casar com uma mulher estranha. Necessariamente teria que se casar com uma judia, pessoa que professasse a mesma fé, a pessoa que adorasse o mesmo Deus. Quebrar isso era incorrer em um grave erro. Deus condenou isto. Aqueles que adoram a Ele deveriam se casar com alguém que também adore a Ele. Aquele que teme a Deus deve se casar com quem teme a Deus. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios que não se pode se submeter a um jugo desigual com os infiéis. Deixa eu ler aqui rapidamente. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Prender-se a um jugo desigual. Quando uma jovem crente evangélica casa-se com um rapaz que não é crente, ela está se prendendo a um jugo desigual. Da mesma maneira, quando um jovem cristão casa-se com alguém de outra religião, está se prendendo a um jugo desigual. E aí você inicia um casamento de forma errada, segundo a palavra de Deus, e vai ter sérios problemas. Portanto, a recomendação da palavra de Deus é que o casamento deve ser puro, santo. E tendo em vista que o povo de Deus é santo, o povo de Deus deve se casar com pessoas do mesmo segmento, ou seja, do mesmo povo santo. Então, um santo casa-se com um santo, tá? Um homem crente casa-se com uma jovem crente. As pessoas não têm levado isso mais a sério em nossos dias. E esse tem sido um grande erro para muita gente. E quando se fala de casamento misto, prender-se a um jugo desigual, há um outro problema gravíssimo hoje, que é as pessoas que fazem parte da igreja, estão na igreja, mas na verdade não nasceram de novo. E eu estou falando, é claro, para a maioria de pessoas que são casadas e talvez diga, isso não serve para mim. Mas, queridos, é só uma reflexão. E se você puder orientar, oriente o jovem, oriente seus filhos, se é o seu caso. Se você pode na igreja orientar o jovem da igreja, o adolescente, faça isso, para que eles não errem. É preciso observar não só se a pessoa faz parte da religião evangélica, mas se de fato ele é uma pessoa que nasceu de novo. Se uma pessoa é realmente uma pessoa transformada, regenerada, deve observar se vai se casar com alguém que também foi regenerado. Porque às vezes a pessoa está ali na igreja, mas ele não passou por uma transformação, ele não foi liberto. Então é o mesmo problema, é um casamento misto da mesma forma. Então vamos orar, queridos irmãos, para que Deus guarde a nossa juventude, guarde os adolescentes da sua casa, para que eles não errem e para que não tenhamos famílias no futuro, famílias destruídas, famílias desestruturadas, porque tudo começa na escolha do casamento, na constituição do casamento. Casar-se com pessoas desiguais é um grave erro e isso se reflete no futuro. Amados, esta é a nossa meditação de hoje, que Deus abençoe. Continuaremos amanhã falando ainda sobre esta mesma problemática.